Pablo Cabrão, um dos idealizadores do Grito Rock. Então, Pablo, ano passado foram 20 cidades, né, produzidas o Grito Rock. Esse ano já são 47, incluindo outros países. Abrapim com mais festivais. Então, pergunta, este ano é o ano dos coletivos trabalhando mais juntos? Sem sombra de dúvida. Eu acho que os 3 últimos anos vêm sendo anos de consolidação definitiva desse mercado médio, tá? Dessa cena independente da música brasileira, né? Da cena interdependente da música brasileira. E Cuiabá é um dos epicentros de toda essa movimentação. E o Grito Rock, do meu ponto de vista, é o grande case dessa história toda. É um festival que consegue aglutinar a distribuição, a circulação, a produção de conteúdo, faz com que 800 bandas consigam circular, faz com que pelo menos 100 produtores conheçam novas realidades, com que cidades comecem a fazer os seus festivais. Muitas cidades têm no Grito Rock o seu primeiro grande festival, tá? Que é o caso de Boa Vista, é o caso de Macapá, saca? É o caso de São Carlos, de Mogi das Cruzes, de uma série de outras cidades que tem também no Grito Rock uma grande porta para conseguir se interrelacionar com outras cidades do país inteiro. No momento que você me pergunta se o ano de 2008 é o ano dos coletivos, eu acho que é mais um ano, saca, desse grande passo a passo que está sendo a consolidação desse cenário alternativo. Posso te dar alguns exemplos. Saca? Hoje a gente tem festivais que começaram há 10, 15 anos atrás. Na verdade, qual que é a base de tudo isso? Nós temos um movimento que surge na década de 80 muito forte de rock and roll, né? Com as bandas de Brasília, Legião, Capital Inicial, Paralelo de Sucesso, Barão Vermelho, saca? Cazuza, uma galera toda. Aquilo ali deu novamente um boom para o rock nacional, né? Voltou a vender milhões e etc. Após aquele momento ali, a gente tem, saca, a velocidade terrível da queda, né? Que é um momento onde não surge muitas novidades, o que surge sugado daquilo que tinha rolado na década de 80 e concomitante a isso vem as novas tecnologias, surge a internet e com a internet começa a surgir as conexões locais, porque antes você tinha que mandar uma carta para Recife, esperar o cara receber essa carta, ele mandar o feedback para você, isso não durava menos de 2 semanas, 3 semanas, até o cara conseguir produzir trocando essa tecnologia, já tinha passado 3, 4 anos, saca? Porque era uma carta só, até que conseguia assimilar aquilo ali é muito difícil. Com a internet veio o e-mail, né? Com o e-mail veio a conexão muito rápida. Então o cara que estava fazendo no Recife começou a saber o que estava acontecendo em Cuiabá muito rápido. Então um começou a estimular o outro, né? Você sabendo que tinha um outro parceiro fazendo alguma coisa bem parecida com o que você estava fazendo, você começa a se estimular a querer fazer mais. Então essas cidades começaram a se estimular e produzir cada vez mais. Aí o primeiro passo de cada uma dessas cidades era o quê? Organizar um grande festival. Aí veio o quê? O Abril pro Rock em Recife, veio o Goiânia Nós em Goiânia, saca? Veio o Porão do Rock em Brasília. E esses festivais começaram a se colocar como um case de sucesso dentro dessa cadeia produtiva. Eles começaram a funcionar como o pilar central dessa cadeia, o que conseguiria dar continuidade a outros elos dessa cadeia de valor. Então, com o festival consolidado, começaram a surgir o quê? Os selos, sabe? Que começaram a lançar as bandas independentes. E com a internet, além dessas conexões, a grande gravadora implode, né? Você não tem mais esse adendo, saca? Da grande indústria fonográfica vendendo milhões, e não precisa mais tanto do jabá, e começam a surgir essas novas tecnologias. Com isso, saca? A queda da indústria fonográfica e essas interconexões locais, saca? Os selos independentes começam a se fortalecer bastante. Por quê? Uma banda deixa de precisar pagar 50 mil para gravar um CD e começa a gravar um CD por 5 mil. Gravando um CD por 5 mil, sabendo que a grande gravadora não ia lançar, saca? E começa a surgir uma demanda que faz com que surja um selo, velho. Preciso lançar meu CD, eu vou lançar sozinho ou eu posso montar uma chancela que lance não só o meu CD, como o CD dos meus amigos. E começa também, além dos festivais, fortalecerem-se os selos locais. Aí, além dos selos locais, começa a surgir as casas de shows, que são um ambiente que não é tão grande quanto o festival, mas que dá continuidade ao cenário. E com tudo isso, começa-se a fortalecer as mídias independentes. Então cria-se um circuito calcado nesse suporte. Você tem os festivais, você tem os selos que distribuem as bandas que tocam nesses festivais,
você tem as casas de shows que fazem com que essas bandas que tocam nos festivais possam voltar para as cidades e continuarem a tocar, sem necessariamente precisar tocar no festival e 3 anos depois voltar para tocar no meio do festival, e as mídias independentes cobrindo tudo isso. Então a gente já tem vários pilares de mercado, saca, potencializando o surgimento desse mercado médio. Então os coletivos, eles vêm para quê? Para dar um suporte de economia solidária, de cooperativismo, de associativismo para esse mercado médio que vem com numa perspectiva de contra-indústria, de contra-informação, saca, do eixo tradicional de produção cultural. Então esses coletivos, eles estão mudando a lógica de se produzir um mercado da música no país. E a nova cara da música brasileira passa por toda essa movimentação. Isso começou bem forte em 2005, saca? Em 2008 vem com mais um ano onde toda essa estrutura tem se consolidado. Então, esse foi o Pablo Capilé. Eu sou Paulo Amorim, para a Rádio Real City.